Oração, capítulo 17. Oração no círculo do lar. A família deveria orar junta cada manhã e cada tarde. O culto familiar não deveria ser governado pelas circunstâncias. Não devem orar ocasionalmente e, quando têm muito trabalho a realizar nesse dia, negligenciar a oração. Ao assim procederem, levam os vossos filhos a considerar a oração como algo pouco importante. A oração significa muito para os filhos de Deus, e ações de graça deveriam subir perante Deus de manhã e à tarde. Diz o salmista: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Pais e mães, por mais prementes que sejam as vossas ocupações, não falhem em reunir a vossa família ao redor do altar de Deus. Peçam a proteção do vosso lar pelos anjos santos. Lembrem-se de que os vossos entes queridos estão expostos às tentações. Nos nossos esforços para promovermos o conforto e a felicidade dos nossos hóspedes, não nos esqueçamos das nossas obrigações para com Deus. A hora de oração não deveria ser negligenciada por razão alguma. Não conversem, não se divirtam até que todos estejam fatigados demais para desfrutar do tempo para a devoção. Fazer isto é apresentar a Deus uma oferta defeituosa. Numa das primeiras horas da noite, quando podemos orar sem pressa e com compreensão, deveríamos apresentar as nossas súplicas e erguer a nossa voz em louvor feliz e grato. Que todos os que visitam lares cristãos vejam que a hora da oração é a hora do dia mais preciosa, mais sagrada e mais feliz. Estes momentos de devoção exercem uma influência refinadora e enobrecedora sobre todos aqueles que neles participam. Eles trazem uma paz e um repouso agradável ao espírito. O Senhor tem um interesse especial nas famílias dos seus filhos que vivem aqui embaixo. Anjos oferecem o fumo do incenso fragrante em favor dos santos em oração. Portanto, que em cada família a oração ascenda ao céu tanto de manhã como na hora fresca do pôr do sol, apresentando em nosso favor perante Deus os méritos do Salvador. O universo celeste presta atenção a cada família em oração de manhã e à tarde. Cada manhã e cada tarde, o universo celeste observa cada família que ora, e o anjo com incenso, representando o sangue da expiação, encontra acesso a Deus. Pela manhã, os primeiros pensamentos do cristão deveriam ser sobre Deus. O trabalho mundano e o interesse próprio deveriam ser secundários. As crianças deveriam ser ensinadas a respeitar e a reverenciar a hora de oração. É dever dos pais cristãos, cada manhã e cada tarde, através de fervorosa oração e de fé perseverante, erigir uma proteção ao redor dos seus filhos. Eles devem instruí-los com paciência, ensinando-lhes de modo bondoso e infatigável como viver de modo a agradar a Deus. Em cada lar cristão, Deus deve ser honrado pelos sacrifícios matutinos e vespertinos da oração e do louvor. As crianças deveriam ser ensinadas a respeitar e a reverenciar a hora de oração. É dever dos pais cristãos, cada manhã e cada tarde, mediante oração fervorosa e fé perseverante, erigir uma proteção ao redor dos seus filhos. As crianças devem aprender a orar e a confiar em Deus na igreja do lar. Os israelitas foram instruídos acerca das palavras dos mandamentos. E as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, 7. Venham em humildade, com um coração cheio de ternura, e com o senso das tentações e dos perigos perante vós e perante os vossos filhos. Pela fé amarrem-nos ao altar, implorando o cuidado do Senhor em seu favor. Instruam as crianças a proferirem as suas simples palavras de oração. Digam-lhes que Deus deleita-se no fato de elas se dirigirem a Ele. Antes de saírem de casa para o trabalho, toda a família deveria ser reunida.
E o pai ou a mãe, na ausência do pai, deveria implorar fervorosamente a Deus para que ele os proteja durante o dia. Venham com humildade, com um coração cheio de ternura e com o senso das tentações e dos perigos que estão perante vós e os vossos filhos. Amarrem-nos sobre o altar pela fé, implorando o cuidado do Senhor para eles. Anjos ministradores guardarão as crianças que são assim dedicadas ao Senhor. As famílias devem ter períodos fixos para a oração matutina e vespertina. Em cada família, deveria haver um período de tempo fixo para o culto matutino e vespertino. Como é apropriado que os pais reúnam os filhos junto deles antes do pequeno almoço para agradecer ao Pai Celeste pela sua proteção durante a noite e para lhe pedir a sua ajuda, a sua orientação e o seu cuidado durante o dia. Como é adequado quando chega a noite que os pais e as crianças se reúnam mais uma vez perante ele e lhe agradeçam pelas bênçãos do dia que passou. A oração familiar é essencial. A oração privada, a oração familiar, a oração em reuniões públicas para a adoração de Deus, todas são essenciais. E nós devemos viver as nossas orações, devemos cooperar com Cristo na sua obra. Nada é mais triste do que uma casa sem oração. Não sei de nada que me cause tanta tristeza como um lar sem oração. Não me sinto segura numa tal casa, nem sequer por uma só noite. E se não fosse a minha esperança de ajudar os pais a perceberem a sua necessidade e a sua triste negligência, eu não permaneceria nela. Os filhos exibem o resultado desta negligência, pois não têm diante de si o temor do Senhor. Cada lar deveria ser uma casa de oração. Se já houve um tempo em que cada casa deveria ser uma casa de oração, esse tempo é hoje. A oração familiar coloca-nos na presença direta de Deus. A oração, quando proferida na assembleia pública, no altar de família ou em segredo, coloca o homem diretamente na presença de Deus. Através de oração constante, os jovens podem obter princípios tão firmes que as tentações mais poderosas não os atrairão para longe da sua fidelidade a Deus. A oração familiar traz força e bênçãos. Deveríamos orar a Deus muito mais do que oramos. Há uma grande força e bênção em se orar juntos em família com e pelos nossos filhos. Quando os meus filhos se portaram mal e eu falo gentilmente com eles e depois oro com eles, nunca achei necessário puni-los depois disso. O seu coração derretia de ternura perante a ação do Espírito Santo, vindo em resposta à oração. Linguagem simples é a mais apropriada para a oração. Linguagem rebuscada não é apropriada para a oração, seja a petição apresentada no púlpito, no círculo familiar ou em segredo. Em especial, aquele que profere uma oração pública deve usar linguagem simples para que os outros possam entender o que está a ser dito e possam unir-se à petição. É a oração da fé que procede do coração, que é ouvida no céu e respondida na terra. Ensinem os vossos filhos a respeitarem o período de oração. Os vossos filhos deveriam ser educados a serem bondosos, altruístas, gentis, de bom trato e, acima de tudo, a respeitarem as coisas religiosas e a sentirem a importância das exigências de Deus. Deve-lhes ser ensinado a respeitarem a hora de oração. Deve-lhes ser exigido que se levantem de manhã para estarem presentes no culto familiar. É melhor que as orações em favor das nossas famílias sejam feitas em casa. Não deveríamos vir à casa de Deus para orar pela nossa família, a não ser que um profundo sentimento nos dirija enquanto o Espírito de Deus está a impressionar. Em geral, o lugar adequado para orar pela nossa família é o altar familiar. Quando os temas das nossas orações estão distantes, o aposento privado é o lugar adequado para pleitear com Deus em seu favor. Quando estamos na casa de Deus, devemos orar por uma bênção presente e devemos esperar que Deus ouça e responda às nossas orações.
Tais reuniões serão vivas e interessantes. O Senhor não aceita um culto familiar que se tornou formal. Em muitos casos, o culto matutino e vespertino é pouco menos do que uma mera forma, uma repetição maçadora e monótona de chavões em que o espírito de gratidão ou o senso de necessidade não encontram expressão. O Senhor não aceita tal serviço de culto. Mas as petições de um coração humilde e de um espírito contrito Ele não desprezará. Abrir o nosso coração ao nosso Pai Celestial, o reconhecimento da nossa total dependência, a expressão das nossas necessidades, a homenagem do amor grato, isto é verdadeira oração. Os pais necessitam de orar por sabedoria para ensinar os seus filhos. Cada família deveria erguer o seu altar de oração, percebendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se existem pessoas no mundo que necessitam da força e do encorajamento que a religião dá, essas pessoas são aquelas que são responsáveis pela educação e pela formação de crianças. Elas não podem fazer o seu trabalho de um modo aceitável a Deus, enquanto o seu exemplo diário ensina àqueles que olham para eles em busca de orientação que podem viver sem Deus. Se eles educarem os seus filhos para viverem apenas para esta vida, não farão preparação para a eternidade. Eles morrerão como viveram, sem Deus, e os pais terão de prestar contas pela perda da alma dos seus filhos. Pais, mães necessitam de procurar Deus pela manhã e pela tarde, junto do altar familiar, para que aprendam o modo de ensinar os vossos filhos com sabedoria, com ternura e com amor. Trouxeram crianças ao mundo que não tiveram voz quanto a virem à existência. Tornaram-se responsáveis, em grande medida, pela sua futura felicidade, pelo seu bem-estar eterno. A responsabilidade está sobre vós, quer tenham noção dela ou não, de formar estas crianças para Deus, de vigiarem com cuidado zeloso a primeira abordagem do inimigo matreiro e de estarem preparados para erguerem uma bandeira contra ele. Construam uma fortificação de oração e de fé ao redor dos vossos filhos, e nela exerçam uma vigilância diligente. Não estão seguros por um só momento contra os ataques de Satanás. Que os pais busquem Deus para obterem orientação na sua obra. Estando de joelhos perante Ele, ganharão verdadeiro entendimento sobre as suas grandes responsabilidades e podem confiar os seus filhos àquele que nunca erra no conselho e na instrução. Através de oração fervorosa, os pais devem erigir uma proteção ao redor dos seus filhos. Eles devem orar com plena fé de que Deus estará ao seu lado e de que anjos santos os guardarão e guardarão os seus filhos do cruel poder de Satanás. Os pais devem realizar o seu designado trabalho pacientemente, amorosamente, como mordomos fiéis da multiforme graça de Deus. Espera-se deles que sejam achados fiéis. Tudo deve ser feito com fé. Devem orar constantemente para que Deus conceda graça aos seus filhos. Nunca devem ficar cansados, impacientes ou irritados na sua obra. Eles devem agarrar-se aos seus filhos e a Deus. Se os pais trabalharem com paciência e amor, procurando com determinação ajudar os seus filhos para alcançarem um mais elevado padrão de pureza e de modéstia, serão bem-sucedidos. Sem esforço humano, o esforço divino é em vão. Deus operará com poder quando, em confiante dependência dele, os pais despertarem para a sagrada responsabilidade que repousa sobre eles e procurarem formar corretamente os seus filhos. Ele cooperará com aqueles pais que educam os seus filhos com cuidado e com oração, operando a sua salvação e a salvação dos seus filhos. Ele trabalhará neles tendo em vista a realização do seu bom desígnio. Pais, estão a trabalhar com incansável energia em favor dos vossos filhos? O Deus do céu nota a vossa solicitude, o vosso trabalho determinado, a vossa vigilância constante. Ele ouve as vossas orações. Formem os vossos filhos para o Senhor com paciência e com ternura. Todo o céu está interessado na vossa obra.
Anjos de luz unir-se-ão a vós ao procurarem levar os vossos filhos para o céu. Deus unir-se-á convosco, coroando os vossos esforços com sucesso. Cristo deleita-se em honrar uma família cristã, pois tal família é um símbolo da família do céu. A grande importância das orações de uma mãe. Aqueles que guardam a lei de Deus olham para os seus filhos com sentimentos indefiníveis de esperança e de temor, interrogando-se sobre que papel eles desempenharão no grande conflito que está mesmo à sua frente. A mãe ansiosa interroga-se: que posição assumirão eles? O que posso fazer para os preparar, de modo que eles desempenhem bem o seu papel e assim sejam os receptores da glória eterna? Grandes responsabilidades repousam sobre vós, mães. Embora possam não estar presentes nos concílios nacionais, podem fazer uma grande obra para Deus e para o vosso país. Podem educar os vossos filhos, podem ajudá-los a desenvolver caracteres que não serão inclinados ou influenciados para fazer o mal, mas inclinarão e influenciarão outros para fazerem o que é correto. Mediante as vossas fervorosas orações de fé, podem mover o braço que move o mundo. A influência de uma mãe que ora e que teme a Deus durará por toda a eternidade. Ela pode morrer, mas a sua obra persistirá. Se as mães percebessem a importância da sua missão, passariam muito tempo em oração secreta, apresentando seus filhos a Jesus, implorando a sua bênção sobre eles e pleiteando por sabedoria, para cumprirem corretamente os seus deveres sagrados. Que a mãe aproveite cada oportunidade para moldar e modelar a disposição e os hábitos dos seus filhos. Que ela vigie cuidadosamente o desenvolvimento do caráter, reprimindo os traços que são por demais proeminentes, encorajando aqueles que são deficientes. Que ela faça da sua própria vida um exemplo puro e nobre para aqueles que estão ao seu cuidado. A mãe deve começar o seu trabalho com coragem e energia, dependendo constantemente do auxílio divino em todos os seus esforços. Ela só deve ficar satisfeita quando vir nos seus filhos uma elevação gradual de caráter, quando eles tiverem um objetivo na vida mais alto do que apenas procurar o seu próprio prazer. É impossível calcular o poder da influência de uma mãe que ora. Ela reconhece Deus em todos os seus caminhos. Ela leva os seus filhos perante o trono da graça e apresenta-os a Jesus, implorando a sua bênção sobre eles. A influência dessas orações é para essas crianças como uma fonte de vida. Estas orações ditas com fé são o suporte e a força da mãe cristã. Negligenciar o dever de orar com os nossos filhos é perder uma das maiores bênçãos ao nosso alcance, uma das maiores ajudas face às perplexidades, aos cuidados e aos fardos do trabalho da nossa vida. O poder das orações de uma mãe não pode ser calculado em excesso. Aquela que se ajoelha ao lado do seu filho ou da sua filha através das vicissitudes da infância, através dos perigos da juventude, nunca saberá até que chegue o juízo qual foi a influência das suas orações sobre a vida dos seus filhos. Se ela está ligada pela fé ao Filho de Deus, a terna mão da mãe pode reter o seu filho do poder da tentação, pode impedir a sua filha de ceder ao pecado. Quando a paixão está a combater para obter o domínio, o poder do amor, a influência cerceadora, fervorosa e determinada da mãe, podem inclinar a alma para o lado do que é correto. As orações das mães cristãs não são desconsideradas pelo Pai de todos, que enviou o seu Filho à terra para resgatar um povo para si. Ele não rejeitará as vossas petições, deixando-vos e aos vossos à mercê dos golpes de Satanás no grande dia do conflito final. Devem trabalhar com simplicidade e fidelidade, e Deus firmará a obra das vossas mãos. A oração familiar é importante, mas também são necessários outros tipos de oração. A oração familiar ou pública não é o suficiente. A oração secreta é muito importante. A alma é desnudada perante o olho inquiridor de Deus na solidão, e cada motivo é escrutinado. Oração secreta, como é preciosa! A alma a comungar com Deus.
A oração secreta deve ser ouvida apenas pelo Deus que ouve as orações. Nenhum ouvido curioso deve aperceber-se do fardo que há em tais petições.